Oi pessoal, no mês passado nós adotamos um viés positivo para os preços de ativos. A ideia era que o presidente Temer ia conseguir se manter no cargo e a agenda política naturalmente ia se mover para a agenda econômica. Os interesses da agenda econômica voltariam no palco do Congresso. Além disso, o Banco Central sinalizando com corte de 100 basis points na taxa Selic e um cenário internacional benigno. Bom, dá para a gente dizer que essas coisas aconteceram bem e há razões, portanto, para acreditarmos que o mês de setembro vai continuar com viés positivo. Claro, precisa alguma atenção para preços de ativos que já tiveram correção importante, mas no geral o sentimento é positivo. Nós temos mais uma denúncia do procurador-geral Janot contra o presidente, mas que não deve trazer surpresas no fronte político. E a agenda econômica vai continuar no foco. Nós tivemos a aprovação da TLP, que foi o grande destaque do mês passado. Temos aí essas sinalizações de privatizações, enfim, a agenda econômica vai continuar no foco. Fica a dúvida em relação à reforma da Previdência, que seria muito importante que ela avançasse, nem que fosse de forma tímida, nem que seja num escopo mais limitado em relação ao inicialmente proposto, mas seria um importante fator para a gente ir nesse caminho de consolidação fiscal e reduzir o risco de estresse fiscal lá na frente e certamente estresse no ano que vem com eleições que, afinal, quanto mais a gente fizer a lição de casa este ano, menor vai ser o estresse eleitoral. Acho que ainda tem alguma chance de avançar, esse vai ser um ponto importante para o mês de setembro. De qualquer forma, nós temos um quadro em que o Banco Central deve novamente reduzir a taxa Selic em 100 basis points. Há espaço para isso, nós vemos a inflação ainda com espaço para surpresas positivas ou vindo melhor do que esperado. Quando a gente olha os preços no atacado, quando a gente olha o comportamento da taxa de câmbio, não há surpresas aqui. Pelo contrário, né, sinalização de mais desinflação, cada vez mais o mercado, os analistas reduzindo as suas projeções para esse ano. E tem um dado positivo aqui, que é a atividade econômica. Atividade econômica, os tais brotos verdes cada vez mais aparecendo. A gente começa a ver os sinais de recuperação da economia. Daqui para frente eles só vão aumentar. A política monetária vai se materializando, o corte de juros vai se materializando na atividade econômica, inclusive ajudando no mercado de trabalho, ajudando no mercado de crédito, que foram fatores que atrapalharam bastante lá atrás, agravaram a crise, agora a gente vê sinais de estabilização e até ensaiando uma recuperação. E esse ambiente propício macroeconômico, de inflação baixa, com espaço para o Banco Central cortar juros, mas ao mesmo tempo os sinais positivos de atividade, é um contexto muito favorável para preços de ativos. E é positivo também para a visão do estrangeiro em relação ao Brasil. Agências de rating que não olham apenas os dados fiscais, que de fato são muito preocupantes, mas as agências olham também o contexto geral, os dados de atividade ajudam a afastar o risco de rebaixamento da nota do Brasil. Acho que todos começam a dar o benefício da dúvida e é óbvio que também a recuperação da economia vai ajudar a ter um ambiente eleitoral mais favorável ano que vem. Então, o ambiente é favorável, mês de setembro mantemos o nosso viés positivo, cenário internacional, apesar dos riscos vindos da geopolítica, da Coreia, o ambiente econômico favorável ajuda a diluir a preocupação dos mercados em relação à questão geopolítica, então o contexto continua favorável. Aos poucos o Brasil vem avançando na agenda econômica, o desafio é enorme, a questão fiscal é de fato bastante preocupante, não há espaço mais para adiar reformas, mas também a gente observa um amadurecimento do país, uma evolução importante no debate econômico, que certamente irão ajudar a reduzir o risco de populistas no ano que vem. É difícil um político que não esteja minimamente conectado com essa necessidade de ajustes. A crise fiscal ela é muito óbvia para a sociedade, não há espaço mais para negá-la. Nesse contexto, acho que a gente vai ter um bom fôlego para a melhora de preços de ativos. Claro que a eleição pode trazer volatilidades, mas de uma forma geral, estrutural, eu acho que dá para a gente imaginar um importante espaço para recuperação de preços de ativos no Brasil depois do desastre dos anos passados, com recessão tão grave, com inflação descontrolada.
Mês a mês nós vamos avaliar o fôlego desse movimento e se é momento de ter maior cautela ou não. Não é o caso por enquanto. Por hora, o cenário segue benigno.